Oi, gente, tudo bem? O som tá ok? Estão conseguindo ouvir direitinho? Eu tô aqui com um celular na mão para monitorar os comentários, tá? Então me dê um retorno aí, oiê, oiê, oi pra todo mundo, oi Edneio, oi Douglas, oi Cascavelvet. Confirmem pra mim aí, por favor, se o áudio tá ok, vocês estão ouvindo direitinho? A Jane entrou, olha só quem apareceu, a Jane. Eu vou esperar o som ok? Ai, ótimo, legal, essa é a nossa preocupação inicial. Gente... Então, eu estava anunciando essa live, né, de duas aniversariantes muito especiais, e aí eu me dei conta hoje cedo, Michael, e falar pra você também, e falar pro pessoal, que eu tava me dando conta hoje cedo, na hora que eu levantei e eu fui ver as notícias, eu vi que 3 grandes rainhas fazem aniversário hoje. Só que assim, eu fiquei muito espantada, porque os jornais, os noticiários, só deram conta de falar de apenas uma rainha, e não falaram das outras 2 rainhas, que hoje também é aniversário da Rainha Elizabeth. Só que os jornais só falaram dela. Os jornais não falaram da Hilda, os jornais não falaram da Orides Fontella, que também é uma outra rainha, né? A gente tem várias rainhas fazendo aniversário hoje. Então, assim, complicado, né? A gente vai tentar fazer a nossa parte, então, de homenagear certas rainhas que não foram lembradas pelos jornais. E também eu quero explicar, quero justificar, né? Que nesse tempo de quarentena... nesse tempo de Covid-19, a gente está mantendo sim o isolamento social, a gente está ficando em casa, e o Michael tem passado essa semana com a gente. Ele veio no final de semana, no domingo pra cá, aí a gente esterilizou o Michael direitinho, a gente lavou o Michael com álcool em gel, lavou ele com sabão várias vezes até ficar todo esfolado, para ele ficar bem e não nos contaminar com Covid-19. Então, só para justificar por que essa live está acontecendo presencialmente com esse convidado de honra que nós temos aqui hoje, que também com muito prazer vai falar dessas grandes taurinas. Também é um taurino muito especial, elas do dia 21, ele do dia 30, e eu penso que a melhor maneira de homenagear essas maravilhosas taurinas é com um bom vinho, é lendo a poesia delas, e é com um taurino também falando em nome delas. E também é o meu presente de aniversário para você, Michael, que você fale de Hilda conosco. E por favor, aproveite que nós estamos numa live, fale pra gente assim, só para bater um papo, como foi que você conheceu a Hilda, qual foi o primeiro poema que você leu dela, o que foi que ela fez na sua vida depois que você leu, né? A gente brinca que a Hilda é a santa que nos protege. Né, Marmotinha? A Marmotinha tá participando da nossa live, gente. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez no canal de Elissa, que é um canal dedicado à literatura, que é um dos grandes amores da nossa vida, se não é que é o maior, né? E agradecer por esse momento, e eu tô muito feliz de, pela primeira vez que eu tô aqui, a Marmotinha quer participar com a gente. A gente vai falar de uma taurina, na verdade 2 taurinas que ocupam os nossos corações. Então é isso. Eu conheci a Hilda Hilst através de um amigo, que é ator, e ele me falava muito, ele lia muito ela, isso pelos anos de 2016, talvez pela contundência da linguagem dela, pelo erotismo. Eu nunca cheguei muito bem a perguntar por que ele fazia essa relação entre eu e Hilda, se é porque ela era taurina e eu também sou. E no período do mestrado eu costumava fazer alguns saraus em casa, regados a vinho também, como a gente está fazendo agora. E uma amiga leu Hilda Hilst e eu fiquei muito impactado por aquilo, então fui procurar saber sobre a obra dela. E como os meus amigos previam, eu fiquei extremamente encantado, e até hoje ela é uma poeta que me arrebata. Então é com grande prazer que eu estou aqui no canal da Elissa, na de Docéia. Acompanhem. Obrigado vocês que estão aí online. Se quiserem fazer perguntas pra gente, pode mandar, que aí a gente vai ler algumas poesias de Hilda Hilst e Orides Fontella, grandes nomes da literatura brasileira, para vocês. Obrigado, Elissa, pelo convite. Qual foi o primeiro poema dela que você leu? O primeiro poema dela que eu li, que me introduziu a Hilda Hilst, é um poema do Alcoólicas.
Inclusive, a gente vai dedicar esse poema a uma amiga nossa da Letras, a Jane, poeta, que está em São Paulo. Jane, tá aí? A gente vai ler para você esse poema e para as demais pessoas que estão acompanhando a gente online. Espero que vocês gostem. A gente vai dedicar especialmente esse poema para Jane, porque a Jane, sempre quando a gente fazia declamação com corpo de voz, a gente fazia leituras performáticas, era a Jane que lia esse poema e ela fazia uma coisa muito sexy no final da leitura, que era pegar uma taça de vinho e derramar no corpo dela, ela com uma camisa branca, e aí molhava, e aí ela quebrava a taça. E é essa coisa que a Hilda tem na poesia dela, né, de ser sensual e erótica, mas também de ser desesperada com a coisa da destruição, né, a morte. Isso figurar muito bem na leitura da Jane. Então, assim, pra gente, Jane, ela tá emocionada. Pra gente, Jane, você é Alcoólicas. Você é leitora de Alcoólicas. A gente tenta fazer, mas a gente vai, assim, muito modestamente, muito humildemente, só reverenciar você e Hilda. Nada mais do que isso, né? Então, pra fazer jus a Jane, eu vou tomar um gole de vinho. Vou convidar a Elissa para fazer o mesmo e a gente começa. Sim. Tchim. Eu acho que você vai ter que descer, Marmotinha. Será que ela vai ter que descer? Olha, quebra de protocolo. Tá tão bom ela aqui, gente. É crua a vida, alça de tripa e metal. Nela despenco, pedra mórula ferida. É crua e dura a vida, como um naco de víbora, coma no livor da língua. Tinta, lavo-te os antebraços, vida, lavo-me. No estreito pouco do meu corpo, lavo as vigas dos ossos, minha vida. Tua unha plúmbia, meu casaco roço, e perambulamos de coturno pela rua, rubras, góticas, altas de corpo e copos. A vida é crua, faminta como o bico dos corvos, e pode ser tão generosa e mítica. Arroio, lágrima, olho d'água, bebida. A vida é líquida. Também são cruas e duras as palavras e as caras, antes de nos sentarmos à mesa, tu e eu, vida, diante do coruscante ouro da bebida. Aos poucos, vão se fazendo remansos, lentilhas d'água, diamantes, sobre os insultos do passado e do agora. Aos poucos, somos duas senhoras, encharcadas de riso, rosadas de um amora. Uma que entrevi no teu hálito, amigo, quando me permitiste o paraíso. O sinistro das horas vai se fazendo tempo de conquista. Langor e sofrimento vão se fazendo ouvido. Depois deitadas, a morte é um rei que nos visita e nos cobre de mirra. Sussurras. Ah, a vida é líquida. Jane, a vida é líquida, não é? Gente, a vida é líquida. Quem é que tá gostando de Hilda Hilst? Maravilhosa, né? Aqui a gente quase não gosta, tá? A gente quase não gosta de Hilda. A gente quase não gosta de Hilda aqui nessa casa, tá? Olha só. Crônicas, a gente quase não gosta. A especial da revista Cult, a gente quase não gosta. A especial do Instituto Moreira Salles, a gente detesta. E essa foto aqui, que pra mim é emblemática, era essa mulher que a gente tinha que ser. São essas as mulheres que nós temos que ser, gente. É essa mulher que todos nós precisamos ser, homens ou mulheres, carregada de seriedade, mas também de deboche com aquilo que nos desumaniza, de deboche com aquilo que nos estereotipa, que nos rotula. Hilda Hilst não aceitou ser rotulada. Quando ela começou a fazer a poesia erótica dela, perguntaram pra ela assim: nossa, mas
E aí, que é isso? Que loucura é essa? Porque a Hilda Hilst sempre foi muito sisuda, né? A poesia da Hilda Hilst foi sempre muito classuda. Sempre essa coisa muito latinista, camoniana, trovadoresca. E aí, de repente, ela vai lá e mete uns palavrões no meio da poesia dela. Ela preparou o leitor dela para isso. Porque, primeiro, ela começa usando metáforas e eufemismos. E aí o povo ficou louco. Ela fica besta quando me entendem. Porque parece que nunca entendiam, preferiu a poesia hermética, inclusive. E aí ela virou e falou assim: se for preciso, eu fracasso. Prefiro fracassar do que não fazer. Foda, né, gente? Licença por essa palavra, porque o Hilda Hilst usaria isso muito bem. Ela usaria uma palavra como mórula e foda também, porque o Hilda Hilst era foda, né? Sim. Aproveitando seu gancho, eu queria lembrar de uma entrevista que na década de 90 ela deu para a TV Cultura, quando ela lançou os pornôs, né? A trilogia pornô dela. E aí a entrevistadora pergunta para ela como é que a crítica, que leva ela tão a sério, estava encarando o fato dela lançar literatura pornográfica. Aí ela falou, a moça, a entrevistadora, falou assim: você está num pedestal onde estão grandes poetas da literatura brasileira. Como é que está sendo para a crítica você escrevendo pornografia? Ela: não estou sendo bem recebida. Não estou sendo bem recebida. Parece que as santas não são bem recebidas quando elas começam a levantar a saia. E é muito legal como ela já adianta alguns comportamentos, né, de libertação da sexualidade feminina. Isso vai se fazer presente na literatura dela, que é foi uma das grandes surpresas para mim, um dos grandes prazeres também de poder ler Hilda Hilst. Pra mim também, gente. E aconteceu, a minha história com a Hilda Hilst é muito curiosa, né? Primeiro assim, porque pessoas com nome com a letra H sempre foi uma coisa muito rara, né? E aí ela tem um nome começado com a mesma letra que o meu, e se eu não me chamasse Elissa, eu acho que eu queria me chamar Hilda, porque esse nome é muito forte, né? É um nome de sílabo, mas é um nome muito forte. A primeira vez que eu li Hilda Hilst, eu estava fazendo uma disciplina de teoria do poema com uma das professoras mais queridas na minha vida, foi a professora Goiandira, excelente leitora de Hilda Hilst, inclusive. E ela colocou os poemas daquele livro, dos dois livros, o Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão e o Cantares de Perda e Predileção. E aí a gente leu e assim, Hilda tem uma linguagem, né, muito, muito específica. E assim, eu senti muita dificuldade, né? Eu tava no meu 2º ano de graduação, então aquela coisa assim, muito cheia de barreiras. Aí no final da disciplina eu fiz um artigo sobre ela. E aí eu tirei uma nota muito boa, né, no artigo, e fui muito elogiada. Eu falei: então parece que eu entendi, né? Aí beleza, né? Ficou. A Hilda sempre foi essa coisa, sempre ela foi essa dama da poesia trovadoresca pra mim, sabe? Essa mulher inacessível, muito idealizada, porque realmente a poesia dela é uma poesia mesmo muito, muito sofisticada. Não só no que diz respeito à forma, né, escolha vocabular, mas no modo como ela mistura o baixo e o alto corporal, né? Ela traz reflexões mentais muito, muito complexas, muito densas, e mistura com o intestino, com as fezes, sabe? Então ela mistura muito bem o escatológico com o metafísico. E aí eu fui voltar a ler Hilda Hilst mesmo quando eu estava escrevendo o meu projeto de disciplina de pro doutorado, né, para a seleção do doutorado, e estava dando uma disciplina de poesia quando eu era substituta na letras. E aí eu coloquei Hilda Hilst na coletânea, né? Aí eu não aguentei, eu tive uma epifania dentro da sala de aula, eu li e fiquei parada assim louca. Eu falei: cara, isso aqui essa é uma bruxa, é uma bruxa santa, uma santa bruxa, transita tão bem pelo canônico e pelo marginal, né? Ela anda tão bem nesses lugares, o sagrado e o profano, o convencional dessa sociedade judaico-cristã que a gente vive, esquisita desse jeito, mas sai disso também. Falei: eu quero ser assim. Aí ela entrou no projeto e nunca mais saiu. Agora tá grudada em mim, assim, sabe? Igual eu vou tatuar a Hilda aqui em breve, tá? E o mais interessante é que a gente se conheceu através de Hilda, né? Numa aula da Goiandira. Eu também já tava assim, loucamente apaixonado pela Hilda. Foi Elissa numa das aulas, leu Hilda Hilst, aí eu falei: nossa, eu tenho que ser amigo dessa menina. Nesse nível. Nossa, eu pensava o mesmo de você. Eu vou aproveitar que a Elissa falou do Noviciato da Paixão, que é eu vou dizer o título inteiro, que é Júbilo, Memória e Noviciato da Paixão, que é um livro da Hilda Hilst de 74,
E eu vou pedir licença para você para ler um poema que eu acho que dialoga muito com o momento que a gente está vivendo. E que ela escreve ali no período ainda da ditadura, né? E infelizmente a gente percebe o quanto essas... Tá na página 287. O quanto essas questões sociais ainda, infelizmente, elas são atuais. Você acha aí? É o segundo poema. É o segundo poema dessa sessão de poesia. Amada vida, minha morte demora. Dizer que coisa ao homem, propor que viagem, reis, ministros e todos vós políticos, que palavra, além de ouro e treva, fica em vossos ouvidos, além de vossa rapacidade, o que sabeis da alma dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro, e os nossos ossos, e o sangue da gente, e a vida dos homens entre os vossos dentes. Que maravilha. E tem gente que diz que Hilda Hilst é hermética, como se fosse uma propriedade de toda a poesia, e como se ela não fizesse referência ao social. Mas era uma mulher que estava tão bem inscrita no lugar da feminilidade. Sim. Eu acho que ela insere uma... Mesmo quando ela é taxada como hermética, quando ela se utiliza da tradição greco-latina, ainda assim ela insere uma voz feminina que eu acho muito importante, e que vai balizar, né? Que vai dar esse tom social para a poesia dela. E ela vai inserindo uma voz que é uma voz protagonista, que é uma voz feminina, não mais masculina. Eu acho que essa é uma inserção literária muito preciosa que ela faz. E que me encanta sempre. Toda vez que eu leio, eu me arrepio, eu acho muito forte. Mesmo nesses momentos em que a poesia fica um pouco mais inacessível porque você precisa de um repertório anterior, né? Uhum. Eu acho que ela ainda assim consegue ser visceral. Ela consegue tocar mesmo um leitor assim, um leitor que não está habituado, né, com repertório clássico. Gente, se vocês quiserem pedir que a gente lê poemas da Hilda aqui pra vocês, aí a gente lê e dedica a vocês, vocês podem mandar, que eu tô aqui com outro celular acompanhando os comentários, tá? Mas eu também fiz a minha colinha de textos da Hilda que eu quero ler. Esses aqui são os textos da Hilda que eu quero ler, depois esses aqui são os textos da Eurídice que nós vamos ler, viu, Michael? Certo. Nos textos da Hilda, tem um muito que eu quero ler, que... A gente tá falando assim, né, do nosso tempo, e eu acho que nesse tempo a gente tem falado tanto, né, de pandemia, na página 231. Pandemia e confinamento, e muitas vezes, muitas questões, elas são questões sociais, problemas sociais, são evocados de uma maneira muito oportunista, muito com tom de politicagem, e outras questões são convenientemente esquecidas. E eu penso que uma das questões que tem sido esquecida, convenientemente, é a questão da mulher, que tem que viver com seu agressor, sabe? Da mulher que tem uma subjetividade que já é tão marcada, né, historicamente, já meio de certa forma herda, né, esses fardos das mulheres ancestrais, e que muitas vezes a gente precisa fazer mesmo um exercício de se reencontrar e de sobreviver, e que é só com a gente mesmo, né, que a gente consegue fazer isso. A Hilda Hilst, inclusive, eu tô aqui dando uma inclinada, quebrando o protocolo, a Hilda Hilst, inclusive, falou um negócio muito legal uma vez, e aí vai dialogar com um poema que eu quero ler. Ela falou um negócio muito interessante que eu acho que faz todo sentido, sabe? Principalmente sobre nós mulheres. Muitas vezes a gente tem receio de bater de frente com homens ou com outras figuras femininas que propõem uma manutenção ou perpetuam o patriarcado, a misoginia, né, o machismo, que a gente não quer ficar mal, a gente quer ficar bem com todo mundo. E a gente acaba, às vezes, se indispondo com a pessoa mais importante das nossas vidas, que é a gente mesma, né? Nós mesmas. E ela diz um negócio muito legal. Eu até postei no Instagram mais cedo isso aqui. Todos os meus personagens têm um mau hábito de pensar.
Mesmo quando decidi escrever literatura pornográfica, meus personagens viviam com a cabeça cheia de pensamentos. Eles pensam sem parar. Até no meio do sexo, decidem sempre fazer perguntas super complicadas. Isso me faz lembrar o Hípias Maior, um desses diálogos contestados atribuídos a Sócrates. A certa altura diz: é melhor se desentender com o mundo todo do que com a única pessoa com quem se é forçado a viver após ter se despedido de todos. Eu mesma penso do mesmo modo. Se você é coerente consigo mesmo, o resto é suportável. Eu suporto. Só espero que não resolva encontrar implicações hegelianas ou metafísicas nos textos pornográficos. E tentaram, né? Tentaram e continuam tentando fazer. E é por isso que eu vou ler esse poema. Para mim é um dos poemas mais maravilhosos dela. Eu, na verdade, me identifico muito. Eu sou uma geminiana, né? Então eu já sou meio que... sofro preconceitos. Sou vítima de bullying, porque todo mundo acha que Gêmeos é o pior signo. E minhas referências à astrologia aqui, elas não são gratuitas, elas não são modinha, mas essas duas autoras, elas percorreram caminhos do zodíaco, da astrologia, na poesia delas. E eu vou ler esse poema que está justamente no Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão. É da primeira parte, do 10 Chamamentos ao Amigo. Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo. Porque esta noite olhei-me a mim como se tu me olhasses. E era como se a água desejasse escapar de sua casa, que é o rio. E deslizando apenas, nem tocar a margem, te olhei. E há tanto tempo entendo que sou terra. Há tanto tempo espero que o teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu. Pastor Inalta, olha-me de novo, com menos altivez e mais atento. E esse erotismo, né? Que tá sempre... E até quando a poesia tem algo de transcendente e espiritual, há um erotismo, né? Tudo se corporifica, se torna carne, se materializa. Ela supera o Camões, né? Nesse sentido, porque o Camões, ele tem aquele poema dele legal, né? Que fala assim: transforma-se o amador na coisa amada. Aí ela fala do idealizar o amado, né? De idealizar o amor. Em virtude do muito. Isso, do muito esperar, contemplar, um trem assim. E aí ele meio que desenvolveu um neoplatonismo na poesia dele, de uma ideia conseguir de novo. Eu sabia que isso ia acontecer. Isso o Camões se revirando no túmulo. E ele convoca esse neoplatonismo que já aponta, né, direções para uma contradição, né, ele não deixa isso também totalmente resolvido. Essa coisa de idealizar muitas vezes para satisfazer, ou pelo menos para trazer um lenitivo, um paliativo para o não ter, para a falta. A Hilda não se conforma com a falta, ela quer o corpo. O amor está no pensamento, o amado está no pensamento, mas ele também tem que estar na carne, ele também tem que estar no corpo, né? Ela não se contenta. Sim. E que a gente tem que levar em consideração que é uma queda de protocolo, considerando a autoria, que é inclusive feminina, né? Sim. Quando os homens se utilizam de erotismo, isso não é muito questionado na Hilda, né? Isso aparece de uma maneira muito gritante. E é um dos vieses de quebra dela, né? Se utilizar desse erotismo de uma maneira bastante reflexiva, né? E aí que vai marcando a produção dela e gerando também, assim, uma aversão, né? A quem acha que mulher não pode falar de erotismo. Quem acha que mulher não pode falar de erotismo... tá enganado. Pode mudar de planeta, né? Tá no lugar errado. Por favor, não conviva com a gente, tá? Ou então mude, melhore, né? Uma questão que a gente tá aqui no Memória Júbilo Noviciado da Paixão, talvez para quem não conheça a produção da Hilda Hilst como uma maneira inicial de contato, talvez seja o disco que o Zé Cabaleiro fez em 2001, né, da sequência de poesias da Hilda do Júbilo, de 74, e aí ele vai chamar grandes intérpretes da música brasileira, como a Naozete, que faz o canto 6, se eu não me engano, maravilhosamente, a Maria Bethânia. Sim. É uma introdução bem bonita, talvez, para quem não conheça a produção da Hilda Hilst. Aí aproveita, tem um livro em mãos, né? Acompanha. Eu faço isso frequentemente. Ontem eu fiz, porque o aniversário da Hilda estava chegando, e aí sempre me emociona, assim, sempre fico muito tocado.
E aí você pega um vinho, para quem toma vinho, É. e aí vai acompanhando as canções com a poesia da Hilda em mãos, que é uma experiência muito valiosa, assim. Muito. E eu quero também falar da Aurides, né? Não quero falar só da Hilda, eu quero falar da Aurides também. Eu queria, né? Porque assim, eu não sei se vocês perceberam, eu tento de vez em quando ser uma pessoa mais performática, sabe? E eu percebi, assim, eu não sei se vocês perceberam que eu comecei o vídeo com uma das energias da poesia da Hilda, que é essa energia de vida, né? Roupa vermelhinha e tal, e agora eu vou tomar uma outra postura, né? Uma mais austera, uma mais sisuda talvez, mas não porque eu acho que essa seja a postura adequada, porque acho que isso é melhor, mas é porque o poema que eu vou ler é uma surpresa, tá? O poema que eu vou ler é um belíssimo poema, Meu Chale Preto. É um poema que eu amo muito, me deixou muito emocionada a primeira vez que li, e toda vez que eu releio eu fico muito emocionada, que eu quero dedicar a você, Michael, meu amigo, é uma das almas gêmeas que eu tenho, uma das pessoas mais importantes que tenho na vida. Você vai chorar, não vai? Porque a primeira vez que esse poema ele fragmentou o meu coração de verdade, você leu e gravou um áudio pra mim, no ano passado, no ano retrasado. É um poema da Hilda quando ela ainda era adolescente, ela tinha uns 19 anos, e nessa edição aqui da poesia que ele aparece, que ele era um desses escritos escondidos, perdidos, poemas inéditos, esparsos. E esse é o poema sério, a morte figura aqui, porque não é só o sexo, não é só o erotismo, né? Não é só a pornografia que aparece na poesia da Hilda, mas a morte, o medo de enlouquecer, a loucura, também são temas muito pesados e cruéis que aparecem na poesia dessa mulher. E esse poema é um poema muito caro para mim e é um poema que eu dedico a você, Michael. Eu vou ler para todos vocês, eu dedico a todos vocês que estão assistindo nesse momento, porque é um dos poemas mais lindos da literatura brasileira. Eu posso falar isso subjetivamente, mas como professora de literatura, que atua também na crítica literária, eu posso assegurar que é um dos mais maravilhosos. Ela foge daquele hermetismo, mas ela consegue entrar num buraco que todos nós temos e é difícil sair de lá. Ela não consegue sair mais. Eu acho que foi esse mesmo que me arrebentou quando eu li. E é pra você, Michael. E pra vocês que estão nos acompanhando. Feliz aniversário, Hilda. Você faria 90 anos hoje. Não existe amanhã. Amanhã será um grande e triste dia, como o dia de hoje. Amanhã vou chegar perto daquela árvore, ao lado do rio, e de qualquer modo me matarei. Não importa o que os amigos vão dizer, nem a decepção que Augusto, meu grande e maior amigo, vai ter. Talvez eu precisasse dizer aos outros muita coisa, mas seria inútil, porque nem o homem, nem a mulher amiga haveriam de realizar o sentido imenso dessa minha conclusão. Eu desejei amigos e livros. Tive tudo. Desejei amor. Também tive. Apesar de ele nunca me ter dito: amanhã desejarei morrer. Mas vou morrer sem barulho, docemente. E ninguém vai descobrir o quanto eu compreendi para chegar ao final. Escutem, meus amigos. A morte é grande, muito grande, imensa. E se todos compreendessem, haveriam de morrer sem barulho, docemente como eu. Vou matar-me amanhã. E que dia comprido o dia de hoje. Não é uma apologia ao suicídio. Não é. Até porque, pra gente que vive e respira a poesia, a gente sabe que a morte física é uma das possíveis mortes. Existem outras mortes. A morte da consciência, a morte do amor, a morte quando alguém parte, mesmo vivo, e não volta mais. Ou a morte quando você fecha uma etapa da sua vida, né? Você cumpre com um rito de passagem e está pronto para um novo momento da sua vida.
Não entendam a morte apenas como morte física. Não é uma apologia. Até porque essa mulher amava muito a vida. Amava tanto a vida que no fim dela morreu rodeada de cães que ela também amava loucamente. Esse amor pela natureza, pelos animais, não é mera coincidência, tá? Porque a Eurídice era gateira. A Hilda era cachorreira e a Eurídice era gateira. E duas mulheres que amaram muito a vida. Mas infelizmente, pela morte da consciência da sociedade brasileira, as duas quase que morreram na sarjeta. A Eurídice chegou a morrer mesmo, como indigente. Só um médico que a reconheceu, é que fez com que ela tivesse pelo menos algum tipo de amigo perto no momento da morte dela. A Hilda também morreu quase que solitária, vilipendiada e maltratada pela vida, pelo prefeito, quase que sozinha, se não fossem os grandes amigos poetas que ela teve, né? Sim. É dessa morte que a gente fala, da morte em vida. Né, Michael? Sim. Esse poema sempre mexe muito comigo, né? Grandes temas aqui da literatura estão presentes, como a morte. E aí é incrível como ela faz isso com 19 anos, com essa contundência, né? E continua viva, né? Tá vendo que a gente não pode misturar assim tão radicalmente como a Elissa acaba de dizer, biografia e poesia. E aí ela toma conta desse tema universal e fala disso de uma maneira muito inesperada para um adolescente, né? E aí quando eu tive o prazer de conhecer esse poema, eu fiquei muito arrebatado. Mandei para Elissa, que já pesquisava a Hilda e conhece muito bem a Hilda, mais do que eu. E tive a experiência de ler também aqui pra Elissa na casa dela e chorar também. Toda vez que eu entro em contato com esse poema é um impacto, né? Diferente. Pela beleza que ele expressa. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui, ler Hilda Hilst. Eu quero ler alguns poemas da Eurídice, né? Acho que a gente não precisa ficar falando tanto, até porque assim, a intenção da live de hoje não é ficar fazendo crítica literária, ficar aplicando elementos tradicionais da teoria literária, é mesmo fazer um bate-papo, tomar um vinho, ter vocês aqui, tanto que a coisa tá rolando tão espontaneamente que parece que o gato sentiu a energia e veio pra cá. Sentiu mesmo que deusas estavam sendo reverenciadas aqui, né? E se alguém não conhecia a Hilda Hilst, quer fazer alguma consideração nos comentários pra gente. Fique à vontade. Como recebeu. Porque o grande intuito de quando a Elissa me contou é a gente fruir mesmo os poemas, lê-los aqui com vocês. De repente, se tiver alguém online que não conhece a Hilda, que ficou impactado com a produção, ou mesmo que não se identificou, para comentar, pra gente ver, de repente, alguma pergunta. Sim. E o mesmo eu digo para a Eurídice. Sim. A Eurídice, ela morreu um pouco mais jovem, ela viveu sozinha na cidade de São Paulo. No fim da vida dela, ela estava morando na casa do estudante da USP, de favor, uma amiga dela. E eu achei muito interessante, eu fiquei muito incomodada com isso hoje. Eu percebi que todos se mobilizaram, muitos hoje se mobilizaram, as redes sociais, os canais que estudam literatura se mobilizaram muito para homenagear a Hilda Hilst. Vai ter muitas outras lives hoje sobre a Hilda Hilst, mas eu só vi uma pessoa se mobilizar. Talvez eu esteja desinformada, mas eu só vi o Alcides Vilaça se mobilizar para ler 2 poemas da Eurídice Fontela no Facebook dele, porque ele era amigo dela. Eles eram grandes amigos. Ela era amiga do tô com calor. O vinho esquentou. Ela era amiga do Alcides Vilaça, que é poeta, professor e crítico, e também do Davi Arrigucci Júnior, que é responsável por uma das melhores obras de crítica literária do Drummond e do Manuel Bandeira. E só ele que lembrou praticamente dela. Assim, eu não vi mais gente, né? Talvez eu não esteja adicionando as pessoas certas também. Não que a Hilda não mereça, mas a Eurídice também merece. Sim. Né? E aí eu separei para vocês, os poemas dela são poemas meio que pílulas, eles são muito concisos, também são herméticos, mas eles dizem tanto, fica um negócio ecoando, que eu vou fazer uma sequência de leitura pum. Aí o Michael vai falar alguma coisa, eu vou ler os seus comentários, e a gente vai encerrar com chave de ouro, para eu até também não ficar muito longa essa live, que virou um sarau virtual, né? O primeiro poema que eu vou ler está na página 47 e o título dele é Fala. Ele é um dos poemas mais conhecidos da Eurídice. O corpo de voz já declamou várias vezes. Tudo será difícil de dizer. A palavra real nunca é suave. Tudo será duro. Luz impiedosa.
excessiva vivência, consciência demais do ser. Tudo será capaz de ferir, será agressivamente real, tão real que nos despedaça. Não há piedade nos signos e nem no amor. O ser é excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. Toda palavra é crueldade. Esse é incrível, né? O outro que eu quero ler está na página 140 e o título dele é Odes. Ele tem 3 partes e são bem micro, e eu adoro isso porque a gente está fazendo o que ela manda fazer, né? O verbo: embebê-lo de denso vinho. A vida: dissolvê-la no intenso júbilo. Que prazer tê-lo aqui. Sonho vivido desde sempre, real buscado até o sangue. O sol cai até o solo, a árvore dói até o cerne, a vida pulsa até o centro. O arco se verga até o extremo limite. Quem que é essa mulher, gente? Quem, gente? Como é que ninguém nunca falou dessa mulher antes? Aproveitando o gancho da Elissa, eu acho trágico quanto a Eurídice Fontella é relegada ainda hoje, né? Se alguém que está assistindo ao programa, ao canal de Doceia, souber de alguma homenagem para Eurídice, que mande o link, porque a gente teve muito acesso aos que vão ser feitos em homenagem a Hilda Hilst. E aí mandem aí também. Vai ter hoje uma homenagem da Cida Moreira a Hilda Hilst, né, às 19 horas. Ela vai cantar, eu acho que os poemas do Júbilo, Memória e Noviciato da Paixão que a gente leu aqui. Talvez tenham outras também homenagens a Eurídice, que a gente não esteja sabendo. A revista Ermira fez a seleção de uns poemas da Eurídice. Alguns, inclusive, eu estou lendo aqui. Ah, massa. Mas assim, sabe, a gente precisa ir mais atrás da Eurídice, gente. Porque olha, esse poema aqui agora... Rapazes, eu vou dedicar a vocês outro poema depois. Esse aqui eu vou dedicar às mulheres, às manas, às moças que estão acompanhando agora esse vídeo. As gatas. E o nome do poema é As Parcas. Mulheres que têm o seu destino nas mãos. Elas giram a própria roda da fortuna. As parcas fiam nada, tecendo nada em lento fio, branco nem branco, apenas pura perda, sussurro de lento canto que alto esvazia-se e inútil tomba, esvanecendo-se na transparência. Apenas isto. Parcas vigilam, cintila o mar. As parcas. E o próximo poema, que é o último que eu selecionei, esse poema aqui, que é maravilhoso também. Ele tem tudo a ver com aquilo que eu falei da astrologia. E como a gente está no mês de touro, o sol entrou em touro, eu quero dedicar esse aos taurinos, principalmente, aos rapazes de touro. Eu sei que o Adriano aí tá online, ele é taurino, é um taurino muito controverso, porque ele é muito fofo. Taurinos são muito brutinhos às vezes. Mas eu amo os taurinos, viu, gente? Michael, taurino, tá? Não sou bruto, não. Eu não sei quais outros taurinos que estão assistindo agora. Espero que muitos estejam, eu dedico a vocês, tá? Vamos lá. O nome do livro é A Loja, entre parênteses, de relógios. Ele divide também em 3 movimentos. O relógio, orologium, a hora, o logos. Os peixes estão no aquário, o touro está na balança e a virgem parindo os gêmeos. Os relógios estão na eternidade. Gente, conheçam Eurídice. Vocês gostaram da Eurídice? Gostaram da Hilda? Quem não conhecia? Me digam aí. E aí? A Leara acabou de entrar, minha geminiana linda. Adoro geminianas também. Gostaram da Hilda? Gostaram da Eurídice? Gostaram da Marmotinha? Fazendo participação especial. São
3 mulheres muito poderosas. Ela gostou de você, Michael. Ela tá sentada no seu colo. Sou o padrinho dela, gente. Ele é mesmo. Ele batizou ela na igreja. Na igreja da poesia. Pela Santa Hilda Hilst. Em nome da Santa Hilda Hilst, né? Ai, que bom, o Lucas Salomão tá aqui. Que lindo você. Que bom, que honra recebê-lo. Gente, eu não consegui ver todo mundo que entrou, quem tá. Às vezes eu olho aqui no celular e vejo alguns nomes. E é bom demais. Você tá vendo que a gente tá bem despojada? A gente tá descalço em casa, sabe? E passa rápido também. também. A Kelly também. A Kelly é capricorniana. Ela tá aqui, ó. Adoro signos, gente. Adoro, adoro, adoro. Vocês querem que a gente leia algum poema especial? Ou você tá selecionando pra gente, Michael? Se tiver alguma dica é boa. Mas eu tenho um da Hilda que eu amo muito. Que fala de desejo de uma maneira super contundente. E que é um poema bem conhecido dela. Que tá no Alcoólicas também. Na verdade ele não tá no Alcoólicas, ele tá no Do Desejo. Que é o livro posterior ao Alcoólicas. Tem algum poema aí, gente, que vocês queiram que a gente leia? Eu tô vendo aqui, eles não estão. Passa rápido, né? Passa. As mensagens. Mas assim, se alguém pediu, eu não consegui ver. Se alguém pediu antes, eu não consegui ver. Eu tô conseguindo acompanhar agora. Que repara, né? Olha, lê, aí volta. Eu tô vendo aqui que tem um presente pra uma amiga minha aqui. Minha amiga, o nome dela é Thaís. É uma poeta, inclusive. Acho que ela não tá assistindo, porque a Thaís não olha nas redes sociais. A Thaís, ela é... Sabe? Ela gosta muito mais da natureza, bucólica. E é minha almofada dos Beatles. A Kelly pediu o Balada Pré-Nupcial. Esse poema tem uma história, né, Kelly? Uma delícia esse poema. Eu vou deixar você fazer esse poema, então. Cadê meu livro? Você achou seu livro? Aqui. Gente. A Thaís, pra quem não sabe, é uma poeta goiana que esteve aqui no canal de Doceia. Pra quem quiser conhecê-la, é só procurar o vídeo, que é um bate-papo muito legal que a Elissa faz com ela. E uma das marcas da produção da Thaís é a voz feminina, né, lírica, se fazendo de uma maneira bem transgressora, que talvez agrade muito as mulheres mais arrojadas. Sim. E as leitoras mais feministas e os leitores mais pró-feminismo. Vale a pena conhecer, gente. Gente, esse poema Balada Pré-Nupcial é um poema que um dia eu dediquei à minha amiga Kevin. A gente tem uma história com esse poema, tá? Não vou dizer o que é, porque é piada interna ou tragédia interna. Mas eu dedico às outras mulheres também e aos homens que foram marcados por mulheres muito importantes, como a Hilda e a Eurídice, né, Michael? Menina, nunca na vida vi coisa igual à tua boca, nem nunca meus olhos viram teu corpo e tua carne moça. Deixa que eu sinta a beleza de tuas coisas escondidas. E o cravo desabrochado se expandia, se expandia. Deixa meu peito ondular-se nas tuas pernas de repente permitidas. E prometo mares imundos e te imagino subindo as escadas de uma igreja. Nós dois, as mãos enlaçadas, nossa culpa redimida. Deixa, menina, que eu diga aquela palavra louca no teu ouvido. Não ouças. Mas deixa, porque no amor as palavras se transformam e têm um outro sentido. Me abraça e morre comigo. E as duas coisas se chocaram na mesma doida investida. Soluço que não se ouvia, espaçado e comovido. E o cravo que se expandia foi se abrindo, em choro, promessa e dor, florindo o filho do medo, muito mais medo que amor. Foi a Kelly que pediu? Foi a Kelly que pediu. É seu poema, Kelly. Que eu falo outro da Hilda. A Hilda é maravilhosa, né, gente? A Hilda é maravilhosa. Colocou um coração no meio, na frente, porque a Hilda é maravilhosa demais. Linda, linda, linda. Hoje é um dia para comemorar, gente. Comemorem. 2 grandes nomes da literatura. E leiam Hilda e Eurídice. Abram a sua bebida preferida, seja cerveja de trigo, seja água, seja tequila, seja vinho, seja suco, seja chá, café. E procure na internet, eu não tenho livro. Procure na internet Hilda e Eurídice e deleite-se com essas mulheres,
com o poder da palavra. Lembrem-se, em todos os vídeos que eu tenho feito desde que começou o isolamento social, eu falo, nós somos privilegiados. Porque a gente não só tem o privilégio de poder estar em casa, no nosso conforto e segurança, como também a gente tem o privilégio de ter acesso a esse tipo de informação, que não é fake news e que não é informação alarmante, desesperadora de veículos apocalípticos. É a arte, algo que para mim é religião, porque preenche e alimenta o meu eu, a minha alma, o meu ser. É o que eu rezo, é a minha cartilha, eu estou viva por isso ainda. Não só literalmente, porque é o meu ganha-pão, porque eu sou professora de literatura desde 2008, mas porque me dá vontade ainda de viver, sabe? De eu poder pegar um livro, qualquer um desses que está nessa prateleira, e ler, e atravessá-lo, e entrar no corpo dele e deixar ele entrar no meu, como num acasalamento mesmo. E depois disso eu acho que seria desonesto da minha parte se eu não viesse aqui e falasse pra vocês, eu amei isso, pegue isso pra você também, eu posso te dar isso aqui e eu não vou ficar sem, eu posso dar isso aqui pra vocês, não que eu vou dar a poesia da Hilda Hilst, mas a sugestão, caso vocês estejam esquecidos ou desconhecidos, não é, Michael? Sim, pra aquecer os desejos eu vou dizer esse poema do desejo. Desejem bastante. Porque há desejo em mim, é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar a alturas, buscando aquele outro decantado. Surdo, a minha humana ladradura. Visgo e suor, pois nunca se faziam. Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo, tomas-me o corpo. E que descanso me dás, depois das lidas. Sonhei penhascos, quando havia o jardim aqui ao lado. Pensei subidas onde não havia rastros. Extasiada, fodo contigo, ao invés de ganir, diante do nada. Agora vocês viram, né? O baixo e o alto corporal em Hilda, só pela escolha vocabular. A Jane pediu para ler o canto 9 de Cantares. Tá na página 515 para quem tem o da poesia da Hilda, tá? Eu quero ler, eu posso? Pode. Ilharga, osso. Algumas vezes é tudo o que se tem. Pensas de carne a ilha e majestoso osso. E pensas maravilha quando pensas anca, quando pensas virilha, pensas gozo. Mas tudo mais falece quando pensas tardança e te despedes. E quando pensas breve, teu balbucio trêmulo, teu texto desengano que te espia e espia o pouco tempo te rondando a ilha. E quando pensas vida que esmurece, e retomas, luta, assese e as mós vão triturando tua esmaltada garganta. Mas assim mesmo, canta, ainda que se desfaçam ilhargas, trilhas, canta o começo e o fim, como se fosse verdade, a esperança. É a santa que nos protege, tá? Eu desejo muito que as deusas, as santas Hilda e Santa Eurídice sejam um delicioso furacão na vida de vocês, Hilda Furacão, né? Um trocadilho. E que sejam deusas que protejam a vida de vocês, que vocês se permitam ser leitores e amantes, amados de mulheres tão deliciosas. Deliciosas mulheres. É delicioso ser mulher. É delicioso ser leitor ou leitora de Hilda e Eurídice. Ficamos sexys, não ficamos? Acho que sim. Eu acho que a gente ficou sexy, não ficou, gente? É isso. Algum poema da Eurídice? Alguém quer Eurídice? A gente já tá chegando a 53 minutos de live. Eu já tô finalizando aqui pra gente brindar, gente. Eu não imaginei que fosse chegar a tanto tempo com as pessoas continuando vendo. Adorei! Sarau! Sarau no Instagram. Amei! Alguém quer um poema da Eurídice?
senão a gente vai brindar. Em homenagem agora a vocês, porque a gente começou o vídeo brindando em homenagem às poetas. E ao Michael, que também é um aniversariante. Agora a gente vai homenagear vocês, espectadores dignos, pessoas maravilhosas. Paulo, você quer mais? A Paula tá pedindo mais Eurídice. Ai, eu tô aqui cortando, ó. O diretor tá aqui no canto, vocês não estão vendo ele não. Aparece só um pouquinho, parece sua cara aqui maravilhosa. Olha quem que é o diretor do Didocéia. Tá? É ele, o Lino. É virginiano, tava lá em setembro. A homenagem dele vai chegar daqui a pouco. Paulo, você quer da Eurídice? Qual que você... Tá, eu vou escolher um da Eurídice pra você. Eu vou escolher um da Eurídice, deixa eu ver aqui. A Paula pediu Eurídice. Vamos ver. Ah, e o Lucas também, olha, o Lucas também... Lucas não, o Thiago. Ele pediu da Eurídice, ele colocou, sim, Eurídice. 408, eu marquei aqui da Eurídice, que eu vou ler pra Pauli. Vocês estão vendo que falta de marcação não é, né, gente? Não é, gente, tá tudo muito bem marcado. Não, tanto, só que assim, eu tive que fazer uma marcação especial, porque isso aqui é a marcação pra minha tese do doutorado, e eu não quis me confundir, tá? Deixa eu ver aqui, eu selecionei mais outros dois aqui da Eurídice. Muito bem. Vamos ver. Pauliane, você que pediu um poema da Eurídice, eu vou ler isso pra você. O nome do poema é Autoimagem. Você que está muito intimista lendo Cecília Meirelles ultimamente e se identificando na poesia dessa poeta que gostava muito de fazer autorretratos, eu vou ler o Autoimagem pra você, da Eurídice. E na sequência, Pauli, continuando pra você, eu vou ler o Eros. Eros, gente, a divindade mitológica, filho da Afrodite, o deus do amor. Por ser cego e irrefletido, meu espelho disse a verdade. Quebrei-o. 7 anos. 7 anos. 7 anos de engano. E Eros, Pauli, porque você tem a Libra com ascendente escorpião, né? Então você gosta muito de Eros. Cego? Não. Livre. Tão livre que não te importa a direção da seta. Alado? Irradiante. Feridas multiplicadas nascidas de um só abismo. Disseminas pólens e aromas. És, talvez, a primavera? Supremamente livre, violento. Não és estátua, és pureza, oferta. Que forma te conteria? Tuas setas armam o mundo, enquanto, aberto, és abismo, inflamadamente vivo. Tá vendo, gente? Eurídice também sabia ser erótica. E que todos nós sejamos engolidos pelo abismo do erotismo, do amor, do prazer, da paixão, do desejo, da felicidade, da pulsão de vida. Bem freudiana agora ela, né? Sim. Um brinde gente. a Eurídice, a Hilda, ao Michael, meu convidado de honra, ao Lino, diretor do Didocéia, e a vocês. A vocês. Eu preciso fazer esse brinde a vocês. Obrigada por estar até aqui comigo, conosco, com todos nós juntos. Viva a poesia. Viva os taurinos. Um beijo.